No ano de 2025, foi-se lançado o filme Demon Slayer Castelo Infinito e o filme Chainsaw Man Arco da Reze. Ambos foram um enorme sucesso no ano em que foram lançados, inclusive furando a bolha da comunidade de animes. E com o furamento da bolha, muitas pessoas que nunca assistiram animes começaram a se interessar por essas lindas obras japonesas 2D. E nesse vídeo vamos consultar o guia definitivo para você que quer começar a assistir animes em 2026. Bem, antes da gente começar, eu tenho que pedir perdão para vocês que estão assistindo por conta que a edição desse vídeo não vai ser lá das melhores, por conta que eu acabei excedendo demais o limite de tempo. O vídeo provavelmente vai ficar com uns 20 minutos, então peço mil perdões, mas eu garanto pra vocês que vai ser um conteúdo bom que vocês vão ver. Se não for, podem me criticar nos comentários que eu tô aberto a críticas e quero sempre melhorar. Então vamos lá começar o guia definitivo de como começar a assistir animes em 2026. O primeiro ponto para você começar a assistir animes é você perder o preconceito, porque venhamos e convenhamos. Muita gente diz que não, mas a grande maioria ainda assim tem um pequeno preconceito. Principalmente por conta de, sei lá, quando se lembrar de anime pensar em Pokémon, Dragon Ball, apenas nesses nichos aí de lutinha, poderzinho e uma pegada um pouquinho mais infantil. Tá, Dragon Ball não é muito infantil, mas releva. Mas a gente precisa levar em conta que antes de começar a ver animes, você precisa destruir essa imagem que você tem na cabeça. Porque, assim, animes, em geral, tem bastante coisa que não é pra criança. Então, por esse ponto aí, já vamos começar. Destrói esse preconceito aí, porque tem muita coisa absurda. Você não tem noção, tá? Os conhecedores de Made in Abyss sabem do que eu tô falando. Ou de outros também aí, que tem muita coisa. Bom, depois de perder o preconceito que você tem pelos animes, então agora vamos começar a entender como eles funcionam. O primeiro ponto aqui é que a grande maioria dos animes funciona com base em 12 a 24 episódios, seja por temporada, seja por lançamento semanal, enfim. Se bem que os últimos lançamentos semanais foram o que? Bleach, One Piece e Naruto. E até mesmo One Piece hoje em dia se tornou um anime que lança 12 episódios por ano. Mas em geral, cada anime tem de 12 a 24 episódios e com uma média de duração de 21 a 23 minutos. É óbvio que se você for tirar a opening e a ending, aí vai ter menos tempo, mas calcular isso para cada anime é complicado, porque tem anime que tem 25 minutos, tem anime que cada episódio tem 30 minutos, tem anime que cada episódio é 20 minutos, então aí não cabe a mim fazer isso. Segundo ponto para você começar a assistir anime é que o humor deles é bem diferente do nosso. Não é à toa que a grande maioria vê anime como um negócio bobinho por conta até mesmo das cenas de humor, que é sempre um negócio mais, sei lá, um negócio que na maioria das vezes parece um humor meio infantil, um humor meio escrachado, um negócio que não é legal e não é engraçado para nós. Porque os japoneses racham o bico com esse tipo de humor. Eu não sei descrever como funciona, mas dá uma pesquisadinha aí em alguns momentos de comédia dos animes que você vai entender o que é que eu tô querendo dizer. Agora, um ponto muito importante é que animes têm sangue, tem o fabuloso ketchup vermelho, se é que vocês entendem, não preciso dar mais detalhes, tem bastante gore, né? Então esteja bem preparado, tá? Porque qualquer cena que você for ver, principalmente de anime de luta, vai ser tocar e voar um monte de ketchup. Então esteja bem preparado para isso. Fora alguns outros animes que tem umas cenas bem absurdas. Lembra que eu havia te dito para desconstruir a imagem do preconceito que você tinha lá no início. Então, dá uma procurada aí, ReZero, Made in Abyss, esses animes aí que você vai entender o que eu tô querendo dizer. Outro ponto importantíssimo que você precisa estar preparado são para as piadas de coisas que não são legais de ver em família. Esteja muito preparado, porque constantemente a grande maioria dos animes vai brincar com piadas de partes do corpo, partes bem específicas. Tem bastante, tá? Konosuba é um ótimo exemplo. Procura aí Konosuba rapidinho, mas de preferência sozinho, que você vai entender o que é que eu tô querendo dizer. Às vezes vai ter esse tipo de piada em anime que nem deveria ter, então esteja bem preparado para isso. Mas não é todo anime que cada segundo vai estar saltando coisa para fora. Não é.
mas a grande maioria é. Inclusive a grande maioria acaba infelizmente sexualizando os personagens femininos, o que é triste, mas não tem o que a gente fazer a respeito. E outro fato importante, mas não tanto, é a demora para lançar continuação. Geralmente leva em média aí dos animes que fazem sucesso uns 3 anos, 4, dependendo da quantidade, 2 anos para lançar a nova temporada, lançar um filme, um OVA, sei lá. Então esteja bem preparado porque demora, tá? Demora. Mas agora vamos partir para o que interessa. Quais são os melhores e os piores animes para você começar a assistir? E bom, para a gente começar a iniciar essa lista, vamos começar pelos piores, porque pelo menos eu acho que você deve preferir fazer a coisa ruim primeiro e depois a coisa boa. Então vamos começar com o Big Three. Para você que não sabe, Big Three é basicamente os shounens que mais faziam sucesso lá pelos anos 2000. Pelo que eu sei, se eu estiver errado, vou me corrigir na edição, mas eu acho que eu tô certo. E não, começar pelo Big Three não é uma boa. Eu sei que pode te encher os olhos, pensar, nossa, vou começar pelo One Piece, que é muito famoso, começar pelo Naruto, pelo Bleach. Não é uma boa. Vai por mim. A grande maioria desses animes são muito longos, enrolados e com um ritmo bem lento. São muito bons, são maravilhosos, só que você que tá começando, você que tá começando não deve começar por eles. E se você quiser muito começar, comece por Bleach, que é o mais curtinho de todos e que tá lançando novo conteúdo esse ano. Óbvio que tem gente que, sei lá, assistiu Naruto na infância, que assistiu One Piece uns tempos atrás, que assistiu Bleach na infância, na adolescência, e que gostou pra caramba assistindo por eles. Mas aqui a gente tá levando em conta outros aspectos, pessoas que, sei lá, estão começando agora e que não estão com vontade de ver 500 episódios de uma animação que, venhamos e convenhamos, por mais que seja uma animação antiga, ainda é uma animação mais ou menos, né? Não tô criticando, não tô sendo chato porque eu não me importo, mas eu estou falando da visão de alguém que ainda está começando a ver e que quer começar a ver. É 1000 vezes melhor um anime de 12 ou 24 episódios, já finalizado, rapidinho, bonitinho, do que um anime de 500 episódios, 1000 episódios, 300 episódios que são lentos. Vocês não podem negar que o ritmo é lento. Também não é uma boa começar pelos animes legendados, porque venhamos e convenhamos, né? Tem muita gente que não vai gostar de ver legendado, não vai gostar de ouvir as vozes em japonês. Então assim, se você for ver um Code Geass, um Monster, que são animes que não tem dublagem, o que eu mais recomendo pra você é depois de um tempo, tá? Depois de ver ali 5, 6 animes, depois que você já estiver acostumado, aí você vai lá e começa a ver esse tipo de anime. Outro tipo de anime que não é bom você começar são os animes de animação absurda. E eu vou ter que citar Demon Slayer aqui, tanto nos recomendados quanto nos piores, porque é um anime que é específico para você poder assistir. No caso de um momento específico, para você que está começando, não vai para Demon Slayer. Por quê? Porque senão você vai se tornar um cara chato e que vai querer só ter as melhores animações do mundo. Eu tenho um ótimo exemplo disso porque eu tinha um amigo que começou a ver animes por Demon Slayer. Aí depois que ele terminou, primeiramente, ele achava que Demon Slayer era nota 9, nota 10, então por favor não seja tão cético. Demon Slayer é bom sim, mas nota 9, 10 que ele estava dando na época. Hoje ele mudou de opinião, graças a Deus, mas enfim. O que eu tô querendo dizer aqui é que ele próprio, depois que foi para outro anime, ele achou a animação ruim. E a animação do anime não era ruim, mas era que ele estava acostumado com um estilo de animação absurdo que era Demon Slayer. Então fica aqui esse parênteses. E outro também é os animes ecchi, esquisitões, com muita piada daquele tipo sei lá, High School DxD. Não preciso nem explicar aqui, esses aí são os piores pra você começar. Principalmente você que tem um pouco mais de preconceito com animes, que às vezes ainda tá querendo perder. Tem gente que diz que essas obras ainda assim são boas e que se você tentar ignorar todo esse ecchi, você vai ter uma joia preciosa. Mas eu não tenho vontade nenhuma de ver, e quem tem preconceito com isso, nossa, se vê um anime ecchi, nunca mais vê anime na vida. Agora vamos para os melhores animes para você começar a assistir. E o primeiro da lista, obviamente, tem que ser Fullmetal Alchemist Brotherhood. Mas assim, tem que ser o Brotherhood, tá?
O outro, de 2003, ele tomou um rumo completamente diferente do que é do original do mangá e muita gente fala que não é bom. A história de dois irmãos, sendo que um é o cabeça de lata e o outro é um anão baixinho, e eles estão nessa busca para poder restaurar o corpo do irmão cabeça de lata. Eu sei que do jeito que eu tô falando aqui parece uma história meio mais ou menos, mas é perfeito, tá? É um dos melhores, pra muita gente é o melhor anime de todos e é por méritos, tá? É um anime muito bom. A animação, pra mim, é um ponto mais positivo ainda e ninguém cita isso. Mas pra mim, um dos pontos mais positivos pra quem tá começando a assistir, começar pelo Fullmetal, é o estilo de animação, que ainda não é aquele estilo de anime de um personagem com os olhão gigantesco, com brilho na cara, com uma ponta de queixo. É um anime que, pelo menos do que eu assisti e do que eu comentei com um amigo, e aí eu posso estar louco, mas do que eu sei, é um anime que tem um estilo meio cartoon. Eu não sei explicar, mas eu não sei explicar de verdade, mas o estilo de animação lembra bastante aquelas animações, aqueles desenhos meio antigos, sabe? E pra mim é um ponto muito positivo, principalmente pra quem tá começando a assistir. Death Note, o moleque ele é super inteligente, aí ele pega um caderninho lá que quando ele anota o nome de uma pessoa, um tempinho depois ela vai de vala. Bom, todo mundo conhece esse, né? Não preciso nem explicar, às vezes você que nem conhece de anime conhece Death Note. Eu não vou explicar, tá? Tem bastante questões psicológicas, suspense, disputas, questionamentos morais e éticos, é muito bom, mas é pesado, então 70 aí se você quiser ver um negocinho pesado. Mas aí é outro ponto que eu acabei me esquecendo de falar, mas a grande maioria dos animes tem bastante coisa pesada, então se prepara aí, tá? Se prepara, principalmente pro final. Mob Psycho 100. Olha, é um anime de comédia que eu consegui me divertir. É um dos poucos animes de comédia que eu realmente achei engraçado. É muito bom, é um moleque que é super poderoso, mas que tudo que ele quer ser é não ter poder. Tudo que ele quer é justamente não ter todo aquele poder que ele tem. Ele apenas quer descobrir como ser um ser humano, como interagir com as pessoas, como conhecer as outras pessoas. Top 3 melhores animes da minha vida. Você vai gostar demais. E é um anime que é relativamente curto. Acho que, se não me engano, 37 episódios, assim como Death Note. Muito bom, recomendo. Mas um adendo. Não como seus primeiros, 3 animes, tá? Lá pelo quarto, quinto. Porque no começo a animação dele é bem diferente. Tem gente que acha feio, tem gente que vai acabar dropando por causa disso. Se você dropar por causa de animação, você vai estar perdendo uma joia e muito das raras. Vamos começar também por Frieren, que, é um dos melhores animes dos últimos tempos, mas aqui um adendo é que é um anime meio lento, tá? Então talvez não de início, porque você pode acabar achando meio chato, mas enfim. Acompanha a história da Frieren, que depois de matarem o rei coisa ruim, o rei chifres, que é basicamente uma proposta genérica de qualquer isekai, mas em Frieren mostra o que acontece depois. A grande maioria dos isekais é uma jornada até acontecer isso daí. E aí depois todo mundo se casa e vive feliz. Bom, pra quem não sabe, o gênero isekai é basicamente um gênero que tem como proposta principal o protagonista ser invocado para um mundo de magia. Só que Frieren não é isso, então eu peço perdão porque deu a entender que Frieren é um isekai. Enfim, vamos voltar pro vídeo que já tá muito longo. Mas ela é uma elfa, então ela vive muito tempo. E aí mostra a jornada dela começando a valorizar os sentimentos humanos, começando a sentir falta, e enfim. Bot The Rock também é um ótimo anime para você que está começando. Ele brinca bastante com questões visuais. Eu, para mim, acho muito bom, muito divertido. E 12 episódios acompanha basicamente a jornada de uma menina que ela tá aprendendo a interagir socialmente, porque ela tem uma ansiedade social ferrada, não consegue interagir, e então ela finalmente acha uma banda, porque sempre foi o sonho dela tocar e não sei o que, e aí ela começa a tocar. Eu me perdi aqui, peço perdão. Depois de tanto criticar, nós tem que elogiar um pouquinho, né? Violet Evergarden também é muito bom. É o drama da Violet que tá começando a entender as questões humanas, filosóficas humanas, os sentimentos humanos, porque ela perde a pessoa que ela mais amava, a pessoa que criou ela. E então ela tem que começar a entender quem ela realmente é. Peço perdão, mas eu tô tendo que dar uma acelerada, senão o vídeo vai ficar muito longo e depois vai ficar uma porcaria pra quem for assistir e pra eu editar também.
Bungo Stray Dogs é basicamente um anime que mostra a agência de detetives contra a máfia, contra um monte de outras pessoas. Mas o detalhe mais importante é o humor. Eu achei engraçado. Pra mim, acho que eu... não sei se é o segundo ou quarto melhor anime do que eu já assisti na minha vida, mas eu considero ele muito bom. E o principal, cada personagem é de um escritor real. Como que eu posso explicar isso? Tem Dostoiévski dentro do anime, e é um dos vilões principais. A habilidade dele é Crime e Castigo, uma das principais obras de Dostoiévski. Então você já vai entendendo ali mais ou menos. Só lembrando que não entra na fandom, tá? A fandom de Bungo Stray Dogs é muito ruim. E falando de fandom ruim, vamos para My Hero Academia, que... olha, esse aqui ele já é um pouco mais longo, tá? Se eu não me engano, tem mais de 100 episódios. Mas é um anime que eu considero muito bom, porque ele é meio simplão. Ele tem aquela questão lá do protagonista se tornar mais forte. É bom, tá? É bom, é divertido, os heróizinhos, personagemzinho carismático, único, um visualzinho bonitinho. É bom, tá? Também vamos agora falar de Spy X Family, que pra mim é um anime que não me interessa, mas é o anime mais tranquilo da lista. É basicamente uma menina, é um pai que se não me engano acho que é um detetive, e a mãe que é uma assassina. Ela é uma, né, de outras pessoas. É um anime bem divertidinho, tá? Porque mostra todas as situações de um detetive tá casado com uma assassina. Bastante humor, tá? Tem gente que acha que a Anya, que é a garotinha, é a mais chata, mas tem gente também que acha que ela é a mais legal. Enfim, um resumo meio porco pra vocês, mas é porque eu tô querendo não me estender muito. Sendo que eu já me estendi pra caramba. Um Slayer, que eu já falei antes, mas deixa ali pra você, sei lá, seu quarto, quinto anime que você vai assistir, porque a animação é muito absurda e você pode acabar se tornando uma pessoa bem chata por isso. Então vê uns antes, depois de começar a ver Demon Slayer. E se prepara porque Demon Slayer também tem bastante violência, tá? Tem bastante ketchup voando, então se prepara aí. Por último, mas não menos importante, Horimiya. Romancezinho básico, divertidinho, legalzinho. Pra você que, sei lá, tá acostumado com romance, gosta de romance, é uma ótima recomendação. Por mais que eu não seja lá muito fã do gênero romance, mas pra você que gosta deve ser uma boa. Enfim. Depois de todas essas dicas, conta aí pra mim, qual anime que você vai começar a ver primeiro? Qual anime você tem mais vontade de ver? Qual anime você nunca pensa em assistir? Enfim, muito bom que você tenha esse interesse de começar a assistir animes, porque é um mundo maravilhoso, é um mundo muito divertido, me apresentou minhas obras favoritas de toda a ficção e, em geral, é muito bom, tá? É muito bom. Tem muita porcaria nos dias de hoje, tipo aqueles 50 isekais, que é uma fórmula genérica, clichê, mas ainda assim tem muitas pérolas e muitas coisas boas. Então, que bom que você teve esse interesse. Ou às vezes você já tá assistindo anime e só tá aqui assistindo o vídeo porque não tem mais nada pra fazer. Enfim, agradeço de qualquer forma a sua presença aqui e até mais.